Usar celular enquanto pedala ou pedalar sob efeito de álcool pode resultar em multas pesadas e possíveis penas criminais. Você sabia que no Japão, levar um simples remédio de gripe ou pegar um objeto perdido para você e até mesmo fumar na rua, isso pode te colocar em uma situação com a polícia ou até mesmo te colocar atrás das grades? E o pior, milhares de estrangeiros cometem esses erros todos os anos, sem fazer ideia que estão quebrando a lei. Hoje vou te mostrar coisas completamente normais no Brasil, mas que no Japão podem acabar com a sua viagem, ou até com sua liberdade. Medicamentos proibidos. Quando você viaja, é normal levar remédios na mala. Parece algo básico, um comprimido para gripe ou até um remédio para alergia. Mas no Japão, isso não é tão simples. O país tem uma das legislações mais rigorosas do mundo, quando o assunto são substâncias químicas. A lei japonesa controla não só drogas ilegais, mas também ingredientes presentes em medicamentos comuns. São substâncias usadas em remédios para alergia e congestão nasal, o pseudoefedrina, são altamente restritas. E não importa se você comprou legalmente no Brasil, se for considerado proibido no Japão, pode ser tratado como posse ilegal. Existem casos de estrangeiros detidos por substâncias estimulantes, que podem levar a penas de até 10 anos dependendo da situação, ou seja, algo normal no Brasil, que pode ser visto como crime no Japão. Objetos perdidos. No Brasil existe um ditado: achado não é roubado, mas no Japão a lógica é completamente diferente. As crianças aprendem desde pequenas a entregar às autoridades tudo o que achar nas ruas. Além disso, pegar um objeto achado na rua e não entregar às autoridades é considerado crime no Japão, podendo levar uma multa ou até mesmo a prisão. Ou seja, no Japão, honestidade não é só moral, é praticamente parte do sistema. 落とし物検索システムとは、法令に従いまして、インターネット上で落とし物を公表しているシステムです。おおむねアクセス数は1日5000件以上閲覧されています。 Cerca de 70% das carteiras e até dinheiro são devolvidos. Milhões de itens são entregues todos os anos à polícia. E a maioria volta para o dono. 昨年1年間拾得された現金は38億8400万円でした。そのうちの28億4400万円が返還され、返還率は 73% でした。 Se você achar algo perdido no Japão, entregue no posto policial mais próximo. Se você simplesmente ficar com o objeto, isso pode ser interpretado como apropriação indevida. Regras para bicicletas. O Japão é um dos países com o maior número de bicicletas por habitante no mundo. Bicicleta no Japão não é só transporte, faz parte fundamental da cultura e mobilidade do país. Por isso, é algo regulamentado. Muitas bicicletas são registradas e podem ser rastreadas pela polícia. O Japão tem regras específicas até para onde a bicicleta pode andar, e leis de trânsito que foram reforçadas em 2026. ながらスマホであるとか、ブレーキのない自転車と運転するとか、悪質な違反については即検挙いたしますが、それ以外の違反等についてはですね、基本的には警告をして是正をお願いいたします。 Usar celular enquanto pedala ou pedalar sob efeito de álcool pode resultar em multas pesadas e possíveis penas criminais. A polícia costuma parar ciclistas apenas para verificar registros. Coisas que são comuns no Brasil, mas no Japão exige atenção. Fumar na rua. すいません。ここタバコあかんっていうの知ってました? No Brasil, fumar na rua é algo comum, mas no Japão é proibido fumar em muitas áreas, principalmente andando em centros urbanos como Tóquio. Existem áreas específicas para fumantes, como cabines e áreas abertas demarcadas. A idade mínima para comprar cigarro é 20 anos e mesmo aparentando ter muito mais idade, é obrigatório mostrar a identidade. Jogar bituca no chão é proibido. Desrespeitar alguma regra pode gerar multas altas. As regras não foram feitas pensando na saúde, mas sobre o respeito ao espaço coletivo.
Outra coisa que muita gente não sabe: o Japão tem tolerância zero com drogas, leis rigorosas que podem levar à detenção prolongada durante investigações. Mesmo pequenas quantidades podem resultar em penas severas. Estrangeiros envolvidos podem enfrentar prisão e deportação. Então, chegamos ao ponto que mais surpreende estrangeiros. No Japão, um suspeito pode ficar detido por até 23 dias, antes mesmo de uma acusação formal. Durante esse período, acontecem interrogatório, investigação intensiva. Para quem não conhece o sistema, pode ser uma experiência extremamente intensa. É exatamente esse conjunto de regras que ajuda a explicar algo que o mundo inteiro observa. O Japão é um dos países mais seguros do mundo, mas essa ordem vem de disciplina. Agora quero saber, você viveria em um país assim?